Olá, crianças! Nossa aula de hoje é de produção de texto, né? Nós estávamos trabalhando poema e nós vamos continuar para finalizar. Nós havíamos começado um tema poema no caderno, eu havia explicado para vocês e eu vou revisar tudo que nós já havíamos visto, né? E vocês vão dar continuidade aí no livro de vocês em casa, ok? Então, lá na página 8, né, inicia-se lá o tema poema, tá? Página 8. Tá, tem um poema aqui que eu vou ler com vocês daqui a pouco, e aqui tá falando um pouco, tá dando a explicação sobre poema, né? O que é um poema? Um poema, eles são composições feitas em verso, né? Normalmente o poema sempre tem uma rima, né? Que trata de diversos assuntos. Eu posso escolher um assunto para o meu poema, né? Eu posso criar um poema e escolher o assunto que eu quiser, o nome de uma pessoa, uma data comemorativa, um objeto que eu goste, que eu vou criar um poema em homenagem a ele. Então eu posso, o poema ele tem diversos assuntos, né? O poema nem sempre ele é rimado, tá? Quando o poema não é rimado, nós chamamos de versos brancos, igual tá aqui, né? Versos que não apresentam rimas, né? Eu posso trabalhar um texto em forma de poema, um texto bonito, rico em palavras, né? Trabalhar ele em modo poema, né? No gênero textual poema, porém não precisa necessariamente ter rimas, tá? Mas os poemas que nós vemos basicamente, nós vamos ver mais, né? Aqui no terceiro ano, eles sempre trabalham com rimas, né? E o poema, ele tem uma estética a ser trabalhada, né? O poema, ele precisa ter versos, precisa ter estrofes, né? Essas estrofes, elas precisam ter, né, os seus espaços, mas primeiro vamos ver aqui a definição, vamos ver a definição de verso e a definição de estrofe, certo? Então, eu coloquei aqui, poemas são composições em versos, normalmente rimadas, que tratam de diversos assuntos, igual eu falei para vocês agora, tá bom? Então, um poema, ele sempre tem um verso, né? Como eu falei, tem o verso, tem uns que não tem, mas na maioria das vezes, o que nós vamos trabalhar agora, né? Ele vai conter alguns versos. O que são os versos, né? Cada linha do poema, né? Que normalmente aquela linha vai rimar com a sequência do poema que eu vou escrever. Então, essa parte é o verso, tá bom? Rima é o quê? É as palavras que têm a terminação igual, né? Que têm terminações iguais e que elas se combinam, tá bom? E aí eu tenho a estrofe, né? Bloco de versos contando a contado a cada novo parágrafo, né? Então, o que é estrofe? Bloco de versos contado a cada novo parágrafo, né? Isso é a estrofe. Eu coloquei aqui um poema para vocês. Deixa eu virar para cá para ficar mais fácil. É o poema Colar de Carolina. Esse poema é da autora Cecília Meirelles, tá? Vocês podem ver que eu coloquei aqui, né, o número de estrofes que tem o poema, né? Então, essa primeira estrofe aqui, toda vez que nós fomos montar um poema, né, criar um poema ou escrever um poema, eu tenho que dar o espaço, tá? Aqui, ó, deixei para vocês verem, né? É o espaço que tem que ser. Geralmente de uma linha, tá bom, tá? Então, aí eu começo lá, né? Colar de Carolina. Com seu colar de coral, Carolina corre entre as colunas da colina. Vocês perceberam que, ó, o Carolina rimou lá com colina, né? São as rimas que eu coloquei aqui. E esses são os versos de um poema. Essa parte aqui, essa primeira parte é a estrofe, tá bom? O colar de Carolina cobre o colar... Perdão. O colar de Carolina colore o colo de cal, torna corada a menina, né? Então, aqui ela fez a rima aqui de Carolina com a menina. Outro espaço para estrofe. E o sol vendo aquela cor do colar de Carolina, põe coroas de coral nas colunas de colina. Também tem, né, novamente, a rima aqui dos versos, os versos, né? E a terceira estrofe. Então, esse poema, ele apresenta uma, duas, três estrofes, né? Vou colocar aqui, ó, 3 estrofes. Quantas rimas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 versos. É assim que eu vou contar a estética do meu poema sempre, ok? Tá? Então, tem aqui o poema de O Colar de Carolina.
Lá no livro de vocês tem um poema também, na página 8, um poema de Luiz Vaz de Camões, tá? Antes de eu falar desse poema, como eu falei para vocês lá nos versos, os poemas que existem versos brancos, né? Que existem, que é um poema que normalmente não se rima, né? Um poema que não apresenta rima, o poema de versos brancos. Vocês vão perceber que os poemas de Luiz de Camões, eles quase não tinham rimas, né? Então ele era bem assim. Esse poema que tem aqui no livro, nós lemos na sala, né? Amor é um fogo que arde sem se ver. E esse poema ele foi escrito em forma de poema e virou uma música também, tá bom? Então fala lá, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer, mais bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que ganhe se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos, amizade. Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Né? Então, esse poema, ele tem 1, 2, 3, 4 estrofes. Né? É um poema, é claro, vocês vão perceber, existem algumas rimas, porém em algumas partes não existe a rima. Né? Existe lá os versos brancos também. Né? Espero que vocês tenham entendido, né, sobre o poema, sobre o que vem a ser o poema. Nós já tínhamos falado em sala de aula, então nós fizemos uma breve revisão, né. No livro de vocês tem a sugestão de vocês pesquisarem, né, um escritor brasileiro que escreve muitos poemas. O nome dele é Sérgio Caparelli. Se vocês quiserem pesquisar sobre ele, quiserem ver os poemas dele, Cecília Meirelles também tem muitos poemas e é muito interessante, né. Lá na página 10 tem os exercícios da aula, tá bom? Então, vamos lá, vou ler os exercícios com vocês vão fazê-los, tá bom? Alguma dúvida, vocês já sabem que podem contar comigo lá na escola todos os dias, tá bom? Das 7h30 às 9h30. Lembrando sempre de colocar a data aqui em cima da aula que foi dada hoje, tá bom? Não esqueça disso. Vamos lá ver os exercícios, são 4 exercícios. Então, primeiro, leia a seguir o poema A Porta, de Vinícius de Moraes, e responda as questões, tá bom? Eu vou ler bem rápido para vocês. Eu sou feita de madeira, madeira é matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, bem que me importa, que se é uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo. Só vivo aberta no céu. Então, tá lá as perguntas sobre esse poema. Tá falando assim. Tá falando assim. O poema tem quantos versos e quantas estrofes? Lembra lá o jeitinho de contar os versos e as estrofes, como eu mostrei pra vocês, tá? O trecho Eu sou muito inteligente é um verso ou uma estrofe? E por quê? Né? Por que essa parte que ela fala eu sou muito inteligente é um verso ou é uma estrofe? Por quê? Por que é um verso ou por que é uma estrofe? Qual foi o seu verso favorito, né, desse poema tão bonito que ele é, né? Qual foi a parte que você mais gostou? Escreve ela aqui. 2. Sobre a compreensão do texto. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o texto do poema em forma de texto, né? A porta diz que é feita de madeira, que é uma matéria morta, mas não há nada nesse mundo mais viva do que ela. Ela disse isso por quê? Porque ela guarda a casa e protege as pessoas, porque ela fecha tudo no mundo, ou ela está sempre em movimento, abrindo-se para que as pessoas passem. Então, vocês vão pensar e assinalar. Quando a porta diz, eu abro devagarinho para passar o menininho, ela quer dizer que abre dessa maneira por quê?
O menininho é pequeno, portanto lento, precisa ter cuidado para não machucar o menininho ou não gosta de criança e atrasa a entrada da criança. Então vocês vão pensar e colocar a alternativa. C, prazenteira. Significa simpática, alegre, animada, né? Uma pessoa prazenteira é uma pessoa alegre, animada e simpática. Por que você acha que a porta se abre dessa forma para a cozinheira, né? Então, por que ela falou que ela abre, né, de uma forma alegre para a cozinheira? O que a cozinheira faz para nós que nós gostamos? Vamos pensar nisso e responde. Por que você acha que a porta abre-se de supetão para que passe o capitão? Então, o capitão lá passou, né? Então, por que a porta abre de supetão para ele? Pensem também. Por que a porta diz ser inteligente? Porque ela abre de maneiras diferentes para cada pessoa, porque ela acha que é especial ou porque as pessoas vêm antes de entrar em qualquer lugar, né? Então, vocês vão pensar qual alternativa está correta, tá? O exercício 3 é um poema, chama Namorados, né? De Manuel Bandeira. Então, fala assim. O rapaz chegou para a moça e disse: Antônia, não me acostumei com o seu corpo e com a sua cara. A moça olhou para o lado e esperou. Você sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações e o rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada, você parece louca. Baseado, né, neste poema, né, que vocês perceberam que não é um poema que contém rimas, né, tá falando lá. Que tipo de versos apresentam-se nesse poema e por quê? Então, quais são os versos que existem nesse poema e por quê? Página 12. Tem outra pergunta. Qual é o tema do texto? Né? Um casal conversando sobre lagartas e da lembrança da infância. 2 cientistas conversando sobre lagartas listradas. O rapaz usa a comparação da moça com uma lagarta para dizer-lhe que não se sente à vontade com ela. Ou um rapaz que compara sua namorada a uma lagarta listrada para iniciar uma conversa, mas sem intenção de ofendê-la. Então, o que ele quis dizer lá nesse texto, né? O rapaz. E a C, né? Quando o rapaz compara Antônia a uma lagarta listrada, podemos entender que ele quis ofendê-la, porque no final também chama ela de louca. Ele desperta curiosidade e lembranças da infância. Ele quis discutir assuntos científicos com ela. Ou ele se sentiu, ou ela se sentiu ofendida a notar pelas expressões da moça. Então vocês vão ver qual aí está certo. No texto, a infância dos namorados está associada a uma lagarta listrada. De que você mais gosta nessa fase da sua infância? Então, agora vocês estão num momento da infância de vocês. Vocês estão descobrindo novas coisas, né? Estão descobrindo coisas que gostam de fazer. Muitas vezes até mudando aquilo que vocês gostavam de fazer antes. Alguma brincadeira que vocês gostavam, que hoje vocês acham que já é uma brincadeira de criancinha menor, né? Então, pensa na fase da vida de vocês agora, no momento que vocês estão agora, né? E vocês vão responder lá o que vocês mais gostam de fazer nessa fase e vão escrever, tá bom? Lembra lá de colocar, eu gosto nessa fase de tal coisa, não é só uma palavrinha para me definir porque tá errado, né? Argumentem, tá? Escrevam, argumentem. Nós estamos na parte de produção de texto, na parte de avaliar a escrita também, tá bom? E o exercício 4, vocês vão criar um poema, tá? Só que eu quero esse exercício de uma forma diferente. Por quê? O 4 tá lá. Ilustre, né? Crie e ilustre um poema. Como domingo é o Dia das Mães, né? Nós estamos na semana do Dia das Mães, vai ser uma comemoração do Dia das Mães um pouco diferente das outras, né, que nós estamos acostumados. Eu gostaria que vocês criassem um poema para a mamãe de vocês, pensando nela, né, um desenho que se inspirasse na mamãe, né, e um poema que falasse da mamãe de vocês, tá bom? Se vocês acharem que aqui esse número de linhas não dá, tá? Pode até ser feito na folha do caderno e a gente cola aqui a folha do caderno para ficar maior, dobradinha, para ficar maior e o desenho do lado, tá bom? Aí faz ele inteiro na folha e cola aqui,
tá bom? Espero que vocês tenham entendido toda a parte de poema, né? Nós já tínhamos conversado sobre essa aula, sobre esse gênero na sala de aula, né? Mas agora vocês vão fazer o exercício no livro, tá bom? Leiam, se tiverem alguma dúvida é só me procurar na escola, tá bom? Que eu tô lá para ajudar vocês, tá bom? Beijo e até mais.